Jornal Times Brasil de volta, o assunto agora é mobilidade e tecnologia. Eu converso com Emanuele Cassimiro, ela é CPO do Citamob, um aplicativo que busca facilitar a experiência de usuários de transporte público em parceria com a Via 4. Emanuele, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A minha primeira pergunta é exatamente em relação a essa parceria. Como surgiu a parceria entre o Citamob e a Via 4 e quais foram os principais objetivos dessa colaboração? Perfeito, obrigada mais uma vez pelo convite. O Citamob é um aplicativo de mobilidade urbana que tem como missão melhorar a experiência de deslocamento das pessoas na cidade. E nas conversas, entendendo a dinâmica de deslocamento, entendemos que é importante a integração multimodal. Então, começamos lá em Salvador, com a integração com o Metrô Bahia, e trouxemos aqui para São Paulo justamente por São Paulo ter essa dinâmica de multimodalidade. Então, a integração foi para trazer informações de dado em tempo real para dentro do aplicativo, para que as pessoas pudessem se locomover. Eu acho que a grande questão, o grande dificultador é justamente como a gente passa essas informações para as pessoas. E o trabalho de integrar com os ônibus, que foi onde o aplicativo nasceu, para que elas possam usar a primeira, a última milha, sempre sabendo quanto tempo leva, como elas chegam no ponto de destino. Então, a integração mais do lado realmente da experiência. Mas a expectativa é sempre levar mais informação para as pessoas. Uma das funcionalidades é exatamente conferir o tempo estimado de chegada do próximo metrô. Aí isso é só com o metrô? Metrô, trem, barca, VLT, tudo. Ótimo. E é claro que isso é uma inovação para o nosso transporte público. Como é que essa tecnologia foi desenvolvida e quais são os desafios que vocês enfrentaram para implementar essa tecnologia? O Citamob nasceu há 10 anos e a gente nasceu no momento que as pessoas estavam começando a ter acesso a smartphones, acesso a pacote de dados e mudando as suas experiências. Então, desde o início, a gente nasceu sempre trazendo melhoria no deslocamento, então focado na experiência das pessoas. E a partir daí a gente foi entendendo e integrando os multimodais. Então cada cidade tem sua própria dinâmica, sua própria linha de dados. Então a gente tem um trabalho interno do motor de previsão próprio. Então somos um aplicativo brasileiro com tecnologia nacional, obviamente, então a gente trata esses dados. Então a gente usa muito de inteligência para entregar a melhor informação para as pessoas. Então, os desafios principais foram a unificação dos dados, unificação dos pontos, entendimento realmente de cada dinâmica da cidade para que o dado seja o mais assertivo para a população. E a gente vem fazendo isso há 10 anos, estamos em mais de 350 cidades, tivemos mais de 35 milhões de downloads, então realmente os desafios eles são constantes, mas a gente tem trabalhado para prosseguir, enfim, avançar, integrando cada vez mais cidades e o multimodal, que foi o que nos trouxe aqui para essa conversa também, entender a realidade das pessoas. E em relação especificamente às diversas linhas que a gente tem, você falou que tem metrô, barca, VLT, trem e por aí vai, vocês abarcam a cidade inteira onde vocês estão ou são determinadas linhas? Sempre trabalhando para a cidade inteira. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, foi uma das primeiras cidades que a gente lançou, então entrou na primeira leva de cidade há 10 anos. E aqui a gente começou realmente por ônibus e foi trabalhando o multimodal. Então, o trabalho que a gente tem feito agora é trazer o dado em tempo real para dentro do aplicativo, porque isso traz uma camada extra de informação para a população, que é um diferencial. A gente sabe quando está fazendo os deslocamentos, o que a gente mais quer é previsibilidade para sair do ponto A para o ponto B, bem como a gente fazer o deslocamento com saber onde é que tem que descer, quanto tempo vai levar para aquele deslocamento. Então, o trabalho foi muito forte em cima de agora trazer esses dados em tempo real em todas as cidades. Então, por exemplo, no Rio, a gente tem informação da barca, por exemplo, que faz Rio-Niterói. Então, todos esses multimodais sendo trabalhados de acordo com a dinâmica da cidade. Então, a gente tem integrado cidade a cidade. Então, é um trabalho constante aí de integrações, realmente. E qual é a resposta que vocês têm do usuário, dessa melhoria de experiência do cliente? O que eles falam em geral? A gente tem um trabalho constante de entendimento da população. Então, a gente, além do time de dados, a gente também tem um time muito forte focado em experiência que está sempre melhorando. Então, a gente melhora a tela, eles trazem feedback. A gente muda alguma tela, eles trazem feedback até reclamando em vários momentos. Mas o grande ponto que a gente enxerga é a avaliação, por exemplo, nas lojinhas. Então, a gente tem a loja do Google, a loja da Apple, com notas altas de feedbacks e feedbacks com volumes de avaliação altos. Então, a gente atingiu 4.7 e 4.5, Android e iOS, respectivamente, mas também prêmios do Reclame Aqui. Então, o trabalho é muito constante de feedback do usuário. E eu acho que a grande virada que a gente tem feito até para 2025, um dos grandes desafios para 2025, é trazer essas informações para o sistema como um todo. Então, o foco no passageiro é primordial, foi o que nos trouxe até aqui, e o trabalho que a gente tem feito é de melhorar a experiência também de conexão
conexão das pessoas com as cidades e com as empresas de ônibus, as empresas de trem, metrô, barca. Então, a gente também tem um canal de comunicação com eles. Então, reporte de usuário, só ano passado foram mais de 350 mil reportes de melhoria. E isso é muito importante porque, do outro lado, a gente também consegue trazer melhoria para a população. Tem um caso recente de uma cidade onde as pessoas comentaram de um ponto específico que estava tendo, por exemplo, assalto. E a cidade foi lá e fez uma atuação porque tinha essa informação do outro lado. Então, o feedback é instantâneo também para que a gente consiga melhorar dessa forma. Então, notas são super importantes, feedbacks são super importantes, mas também é importante que essa informação chegue nos tomadores de decisão para que o sistema como um todo melhore. E de que forma vocês faturam? Como é o faturamento de vocês? Então, o aplicativo ele é gratuito para empresa, operadora, órgão, gestor, principalmente para as pessoas. E o nosso faturamento é em cima de espaços de publicidade dentro do aplicativo, justamente para manter o aplicativo nesses formatos. E, claro, a gente tem sempre trabalhado agora no B2B e no B2G, né? Então, empresas operadoras, órgãos gestores, de uma forma geral, com outras possibilidades de comunicação. Então, o que a gente já fazia, a gente segue integrando e entregando para esses outros, eu costumo falar que são a tríade, né? Então, pessoas, empresas operadoras e cidades, de uma forma geral, e secretarias, mas também aí com novas funcionalidades que a gente vai estar lançando ao longo desse ano para ter ainda mais essa integração e comunicação com a população que é tão importante para manter as pessoas dentro do sistema. Todo mundo acompanha muito forte trânsito nas cidades, deslocamento, o custo que é você sair de um ponto a outro da cidade. Então, manter as pessoas dentro do sistema é primordial para que a gente consiga ter sustentabilidade nas cidades, né? E se por acaso o usuário não quiser ver essas propagandas, ele tem como pagar para não ter acesso? Tem. A gente sempre entende a demanda da população. Então, atendendo essa demanda, a gente tem a opção dele pagar um clube Citamob, que a gente chama, até para se aproximar dessa população, e ele paga essa opção, não vê publicidade, tem acesso também a outras ferramentas. Então, uma forma de você conseguir personalizar também a sua experiência, mas sem impactar as pessoas que querem ter a experiência simples, direta, que é ter informação do horário de chegada do transporte público com qualidade, que é ter acesso, por exemplo, à recarga do cartão de transporte, que também é uma possibilidade dentro do aplicativo. Então, o que a gente fala que é o básico, né, o padrão, a gente entrega e não vai mexer nisso, mas tem possibilidades além para a empresa operadora, para o órgão gestor, para o passageiro, então a gente está sempre desenvolvendo em cima disso. Agora, de certa forma, vocês têm que contar com o outro lado também. A gente está falando de Brasil, não está falando de Suíça, né? Que tem aquela coisa super pontual que as pessoas podem ajustar o relógio de acordo com a chegada do ônibus. E é aplicado, né, nos painéis, enfim, a informação e reloginho. Isso. Como funciona essa questão de vocês terem que contar com a pontualidade da barca, do VLT, do metrô, do ônibus? O trabalho muito forte que a gente fez ao longo desses 10 anos é, como eu falei, a gente tem tecnologia nacional e entende a realidade brasileira. Sim. Então, o que a gente fez muito fortemente foi ter um motor próprio de previsão que usa inteligência para receber qualquer tipo de dado, seja dado de, por exemplo, GPS do aplicativo, sejam informações diferentes. Então, até comentando rapidamente, a gente tem informação da lotação dos carros dos trens aqui de São Paulo da linha 4. Por quê? Porque a gente consegue ter acesso a esse dado, trata esse dado também para entregar para o passageiro. Então, a gente tem esse motor que usa inteligência artificial justamente para ter a maior previsibilidade possível. Então, o trabalho é constante junto às prefeituras, às secretarias, às empresas operadoras de uma forma geral, para receber o melhor dado possível e daqui a gente tem esse tratamento justamente para que seja o mais assertivo, porque senão realmente a gente entrega uma informação para a população e ela não vai ter confiabilidade no aplicativo e no sistema de uma forma geral. Maravilha, muito obrigada. Muito bom conversar com você, Manoeli. Obrigada, boa noite. Até a próxima.